Boa tarde, crianças. Eu estou aqui em casa e vocês, na de vocês, vamos estudar matemática. A primeira questão de matemática é sobre o quarto de um dos moradores da Terra dos Gigantes. Nesse quarto tem a cômoda, o tapete, o berço e a prateleira, tá? A estante. Aí, a primeira pergunta, quantos objetos estão na estante? Vocês vão contar quantos objetos estão na estante. 17. Agora que você já sabe quantos objetos tem na estante, responda quantos objetos precisamos juntar a mais para que no tapete tenha a mesma quantidade da estante. No tapete existem 5, porque são 3 dados, o cavalo e a bola. Quantos precisa ter para ter a mesma quantidade da estante? Se juntarmos os objetos da estante com os que estão no tapete e sobre a cômoda, quantos objetos teremos? Vocês voltam na imagem, contam da cômoda, da estante e do tapete. Soma e acha o número aqui nas alternativas. 19. Heitor ganhou 22 bolinhas de gude. Pinte como essa quantidade é representada no material dourado. Lembre-se que cada cubinho representa uma unidade e a barrinha 10. Então, toda vez que a gente junta 10 cubinhos, a gente troca para uma barrinha que equivale a uma dezena ou 10. Então, vocês vão achar o número 22 nessas representações de material dourado. Onde está 22 usando material dourado? 20. As bonecas foram arrumadas em uma fila, da maior para o menor. Continue numerando. Então, ordem decrescente, que é da maior para o menor. Então, a primeira da fila, depois é a segunda da fila, a terceira, assim por diante. 21. Descubra o segredo das sequências abaixo e continue-as. Então, do 2 foi para o 4, que foi para o 6. Qual é a sequência que está sendo utilizada aí? Está pulando. Pulando de quanto? Vamos pensar? Do 2 foi para o 4. Quanto que pulou? Embaixo, do 3 foi para o 6. Quanto que está pulando? 22. Tem um quadro numérico que começa do 101 e vai até o 200. Onde está o buraquinho, vocês vão completar com o número que está faltando. 23. No nosso planeta existem muitos objetos. Escreva nas linhas abaixo o nome de 3 objetos parecidos com as figuras planas e sólidos geométricos abaixo. Então, figura plana, a gente no nosso dia a dia, a gente não vê figura plana, a gente vê os sólidos, mas os sólidos são formados com algumas figuras planas. Então, a gente vai ver qual figura é do dia a dia, a gente vê o quadrado. Qual figura do dia a dia tem um retângulo. Então, onde a gente encontra o triângulo? Então, vocês vão dar 3 objetos, 3 exemplos para cada figura plana. Então, lembrando que no nosso mundo real, a gente não encontra figura plana, a gente só encontra no desenho. Mas no mundo real, a gente vê objetos que têm o formato de retângulo, de quadrado, de triângulo. E embaixo é os nossos objetos do dia a dia. O cubo, né? Onde que eu encontro o cubo? Pode ser o dado, é uma representação do cubo. Onde eu tenho o paralelepípedo? Pode ser a televisão, né? O cone, onde eu tenho? O cone de trânsito, o chapéu de palhaço, o cilindro, o rolo de papel higiênico, né? Representa bem e assim por diante, tá? Observe os brinquedos e resolva as questões 24 e 25. Então, aqui eu tenho 3 prateleiras e tenho os objetos, os brinquedos ao lado. Eu vou contar. E qual continha aqui na questão 24, que fala assim, vamos contar quantos brinquedos tem desenhados acima. Após contar, você deverá marcar a opção que representa essa quantidade. Então, a gente vai ver, eu vou contar o todo e qual é
a opção que representa essa quantidade, tá? 25. Heitor resolveu doar um brinquedo de cada prateleira. Quantos brinquedos ele tem agora? Lembrando que prateleira são 3. Então, quantos brinquedos ele doou? 3 brinquedos. Então, do total que ele tinha, ele doou 3, tá bom? A casa do Heitor é muito grande. Observe na tabela abaixo a quantidade de cômodos e depois resolva as questões 26 e 27. Então, a casa do Heitor está falando aqui, tem 10 quartos, 4 salas, 2 banheiros. Ao todo, quantos cômodos há na sala, na casa do Heitor? Quantos cômodos ao todo há na casa do Heitor? 27. Qual a diferença entre o cômodo em maior quantidade e o em menor quantidade? Então, o que é a diferença? Então, quantos eu tenho de maior quantidade? Eu tenho 10 quartos. Menor quantidade, eu tenho 2 banheiros. Quanto que é a diferença? Quantos eu tenho de diferença? Então, quantos quartos a mais do que banheiros eu tenho? Então, essa é a diferença. A professora da sala de aula do Heitor fez uma votação para saber qual é o brinquedo preferido da turma e, com a ajuda das crianças, organizou um gráfico com os votos obtidos. Então, aí ficou assim, ó, cavalinho de pau, bicicleta, bola e caminhão. Qual foi o brinquedo mais votado? Então, vocês vão marcar aqui qual que foi o mais votado. Quantas crianças votaram na bicicleta e bola? Então, vocês vão somar os votos da bicicleta e os votos da bola para saber. A gente olha aqui para somar. Ó, a bicicleta foi até 9, a bola foi até 4, tá? Quantas crianças participaram dessa votação? Como que nós vamos descobrir? Nós vamos somar cada brinquedo, quantos votos teve, para saber quantas pessoas participaram dessa votação, tá bom? Tá bom, crianças? A nossa matemática terminou.